Uma outra coisa que a gente precisa discutir bastante, Flávio, ouvintes, é a situação seguinte, ó. Como é que nós estamos preparados enquanto sociedade civil em caso de uma emergência? A gente já está falando aqui, não tem plano de contingência na cidade. Não tem um plano municipal de prevenção e redução de desastres. Não tem um plano municipal de redução de risco, porque risco é o que já existe. Né? O que é o desastre? O desastre é a interação entre o ambiente natural e o humano. Aí dá perdas e danos. O risco, por que é o risco? Bom, se tiver um fio desencapado e eu tocar, eu tenho o risco de levar um choque, né? Claro. O risco ele já está aí. Nós não temos nem conhecimento das nossas áreas de risco. Aonde, se tiver uma chuva concentrada sobre a nossa cidade, nossa região aqui, onde é que vai alagar primeiro? Quais são as rotas de fuga, as rotas de escoamento, né, das águas? Ou numa situação extrema de ter área de abrigo, por exemplo, a gente tem o ginásio municipal que hoje serve de abrigo para as pessoas que foram desabrigadas dessas grandes inundações. Mas o ginásio municipal está no bairro Olaria. O bairro Olaria é um bairro plano, que nas enchentes lá no final dos anos 90 foi severamente afetado. Né? Qual é um outro lugar de um abrigo se houver necessidade de evacuar uma determinada região da cidade, um bairro da cidade? Como é que as nossas crianças estão sendo preparadas, por exemplo, nas escolas para saber sobre protocolos mínimos de defesa civil? A gente vê muito em filme, a gente vê muito, por exemplo, a cultura do Japão, né? O Japão é um país assolado por terremotos, está no contato de 4 placas tectônicas. Lá eles fazem simulação semanalmente nas escolas, ligam uma sirene lá, isso é uma simulação, um terremoto. As crianças já pegam a mochilinha dela, já sabem para onde ir, né, Flávio? Ah, tem um lugar que tem uma proteção, elas se abrigam ali, se escondem. Dentro da mochilinha dela tem uma lanterninha, tem água, tem um cerealzinho que vai... Se sofrer alguma coisa, ela vai conseguir resistir durante um período. Como é que está essa preparação? Não existe essa preparação no ambiente educacional, por exemplo. Eu ouso dizer, de quase nenhuma cidade no Brasil. Não é só Camaquã, mas quase nenhuma cidade no Brasil está preparada para enfrentar uma situação extrema. Então, que eu volto a alertar assim e digo que a gente precisa aprender com os nossos erros, né? A gente precisa aprender com essa tragédia para que ela não se repita. E se um evento natural extremo desse acontecer, nós vamos ter que pensar, por exemplo, toda uma infraestrutura adaptada a essas novas condições. Pontes, por exemplo, que não desapareçam com uma enxurrada, né? Bairros que não sejam totalmente afetados, como a gente vê aquela cena lá do cavalo caramelo lá em cima de um telhado, 2, 3 dias, o animal encontrou... Olha só, o animal encontrou uma forma de sobreviver, né? Numa situação assim que ficou dias embaixo d'água ali, e ainda está embaixo d'água. Matias Velho ainda está embaixo d'água em Canoas, tá? Então, se nós não aprendermos agora, eu não sei o que esperar para a nossa sociedade, porque se tornarão mais intensas. Só para vocês terem uma ideia, lá em Forqueta, em Caxias do Sul, uma das estações meteorológicas registrou, em 15 dias, 900 milímetros de chuva. Isso é muita chuva. E o que os cientistas estão dizendo? Que a partir dos anos 80, as chuvas estão cada vez mais intensas. Ou seja, o próximo evento pode superar esse índice de 900 milímetros numa estação que agora está sendo monitorada. Tá? Outra coisa que, para encerrar, que nós não aprendemos mais com isso, né? O ano passado, Flávio, o professor Leandro e os nossos ouvintes, vocês devem lembrar, aquele vídeo que chegou no nosso WhatsApp de forma muito rápida, aquela ponte de ferro ruindo lá no Rio das Antas. Lembra disso? Sim, lembro. Lembra. Tá? 24 horas depois, professor Leandro, as águas chegaram em Lajeado. E pessoas perderam a vida porque não houve um sistema de alerta e monitoramento. Porque nós recebemos com 24 horas de antecedência que lá nas nascentes do rio já tinha chuva desproporcional, tinha destruído uma ponte. Essa água chegaria nas áreas mais baixas. E o que aconteceu? Não foi feito nada e, infelizmente, vidas foram perdidas. Então, esse é o meu desejo, um final de semana bom, assim, na medida possível para todo mundo, né? Que sejamos ainda solidários com as pessoas que estão precisando e que a gente precisa aprender que as mudanças climáticas são uma realidade e a gente não pode fechar os olhos para isso.